Ainda que movida por interesses próprios do mercado, a mídia comercial se consolidou no mundo ocidental como um contraponto a possíveis investidas totalitárias ou centralizadoras do poder público. Assim, credenciou-se a merecer a credibilidade do cidadão e da coletividade neste jogo de poderes, mesmo que na sua individualidade, esses meios de comunicação possam ter pontos de vistas e ideologias completamente conflitantes. Esse reconhecimento não vem ocorrendo em países como a Venezuela e a Argentina, entre outros, o que comprova o quanto são frágeis a concepção e a tradição de democracia na América Latina. Na Venezuela, o que mais nos chama a atenção é a situação que vive a Globovision, ameaçada de perder a licença por, supostamente, ter veiculado mensagens que atentariam contra a segurança da nação e representariam uma violação à lei que rege o setor. Não se pode ignorar um perigoso precedente, que foi o fechamento em 2007 da RCTV. Não se pode ignorar também a recente decisão do governo Chaves de revogar nada menos de 34 licenças de rádio e de canais de televisão naquele país, o que gerou protesto de várias partes do mundo. Até mesmo organismos internacionais, como a Unesco, se mostraram profundamente preocupadas com aquela decisão. O povo venezuelano, disse então o diretor-geral da Unesco, Koshiro Matsuura, tem o direito de receber informação e análise dos eventos relacionados a ele, a partir de diferentes pontos de vista. Diversidade de pontos de vista, senhor presidente, é o que não tem sido tolerado também na Argentina, onde o governo encaminhou ao parlamento um projeto de lei de serviços audiovisuais que autorizava empresas de serviços públicos, basicamente companhias telefônicas, a atuar como fornecedoras de TV a cabo. Senador Alberto Cavalcante, Vossa Excelência faz um alerta ou chama a atenção para um ponto interessante, já que comemoramos há poucos dias o Dia da Democracia. Como pode haver democracia sem imprensa livre? O que não pode é que o presidente ou o chefe de Estado de plantão é que julgue o que a imprensa deva dizer. E o Brasil precisa estar atento a isso. Nós não podemos aceitar no Brasil sequer uma semelhança com esse tipo de comportamento de países como Vossa Excelência citou aí. O Brasil já venceu etapas difíceis na sua caminhada para a democracia e não pode condescender com o primado da democracia, que é a existência de uma imprensa livre e de um legislativo atuante. O projeto, de acordo com os analistas, tinha um claro propósito de ferir os interesses do grupo Clarim, o maior conglomerado de mídia do país e líder no mercado de TV a cabo. Embora o governo de Cristina Kirchner tenha recuado desse propósito, modificando a proposta original, o cerco ao grupo Clarim continua. Há cerca de 2 semanas, um órgão subordinado à Administração Federal de Ingressos Públicos, a AFIP, o equivalente à Receita Federal Argentina, promoveu uma blitz incomum e desproporcional na sede do jornal, que tem divulgado com frequência reportagens denunciando corrupção no governo. Cerca de 200 fiscais tomaram de assalto as principais empresas do grupo, apreenderam livros contábeis e outros documentos. Embora o governo argentino negue qualquer responsabilidade direta, a mobilização foi interpretada como uma ação intimidatória e como violação à liberdade de imprensa pela associação empresarial
e pela Associação de Entidades Jornalísticas daquele país. E também repercutiu no exterior, sendo condenada por agências de notícias como a espanhola EFE e a italiana ANSA, além dos jornais El Mundo, da Espanha, e El Terceiro, do Chile. As situações de risco para a atividade jornalística se repetem em outros países da América Latina. A revista Mídia com a Democracia, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, salientou recentemente, em sua edição número 8, que, na América Latina, a prática de uma comunicação democrática tem sido constantemente ameaçada por diversos fatores. Nem sempre os motivos desta ameaça estão ligados ao exercício do poder público. México e Colômbia, diz o periódico, são os países latino-americanos onde há mais assassinatos e ameaças a jornalistas e veículos de comunicação, ambos por motivos semelhantes. Nesse caso, o cerceamento decorre principalmente do crime organizado, da corrupção, da impunidade, das agressões por parte de corporações policiais e da falta de empenho do poder público em defender o direito à livre expressão. No México, nos últimos 8 anos, 24 jornalistas foram assassinados e 8 estão desaparecidos. Na Colômbia, os jornais se arriscam num território onde há conflitos envolvendo poder público, as guerrilhas e os grupos paramilitares. Também no Equador, a mídia vem correndo riscos, estando o canal Teleamazonas ameaçado de fechamento pelo governo do presidente Rafael Correa. Por muitos anos, senhor presidente, nós brasileiros também convivemos com a censura e a repressão nos meios de comunicação. É evidente que as condições de que dispomos no momento não são totalmente satisfatórias, o que nos impele a manter a severa vigilância para que a opinião pública possa ter acesso a todas as informações do seu interesse. Há quase 5 meses, precisamente no dia 30 de abril, tivemos uma boa notícia, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional a Lei 5.250, a chamada Lei de Imprensa, um entulho autoritário dos tempos do regime militar. Esse dia há de ficar na memória de todos os brasileiros que prezam pela liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a liberdade de bem informar aos cidadãos de tudo o que ocorre na vida pública é uma prerrogativa da qual não podemos abdicar. E aproveitando esta tribuna, gostaria de fazer também uma referência ao Dia do Rádio, o Dia do Radialista, fazendo uma homenagem à Rádio Senado, que atua nessa casa com exemplar conduta e com extraordinária competência. A Rádio Senado, em nome da Rádio Senado, eu congratulo e parabenizo todas as emissoras de rádio do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.